E aí, gente, dando uma ajeitadinha aqui, vamos lá, vamos chegando. Bom dia, Alberto, bom dia, MT Machado, bem-vindos aí à nossa live da segunda-feira aí de manhã. Vamos chegando, gente. Bom dia, esperando aí o pessoal chegar. E aí, como é que tá essa segunda-feira maravilhosa? Como estamos aí, gente? Alberto, já vou te chamar já já, tá bom? Só aqui dando um tempinho para o pessoal ir chegando, acordando, né? Espreguiçando essa segunda-feira. Eu sou do Rio de Janeiro e aqui tá um calor assim, gente. O nosso inverno ele terminou com praticamente 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Ontem também chegou a 40. Como será o nosso verão, hein? Que expectativa! Nossa, muito calor mesmo. Bom dia, vamos chegando, gente. Manda aviãozinho aí pro pessoal para avisar que a gente já está, ó, aqui na nossa live para começar a segunda-feira e a semana aí com bastante produtividade. Bastante produtividade, né? Vamos chegando, vamos avisando aí, né? Ivane também está entrando. Ivane e Alberto somos amigos e parceiros. Tá? Enquanto o pessoal está chegando, eu vou. Nós nos conhecemos no Clube do Empreendedor, onde nós somos membros prêmios, né? Porque tem duas categorias de membros. O Clube do Empreendedor, a sede é aqui no Rio de Janeiro, mas está no Brasil todo. E a partir daí nos conhecemos numa rodada de negócios e vimos que as nossas expertises, uma complementava a outra, e resolvemos criar então esse grupo Finanças de A a Z. Se você quer entrar para o nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente coloca ali sempre dicas, tá? Vamos deixar o link aqui depois na gravação da live, tá bom? Vamos lá, deixa eu chamar aqui o Alberto. Olá, Tina, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Deixa eu chamar aqui a Ivane, eu não sei Claro. se ela vai conseguir. Foi o pedido aí para ela. Tudo bem, Alberto? Como é que você está? Tudo ótimo, Tina. Carolina, bom dia, bem-vinda à nossa Bom live, à nossa dia, segunda-feira. Caroline. Silvio também, entrou ainda há pouco. Eu acho Muito que é na hora que eu estava prazer, chamando aqui a Ivane. é Aí isso. não. Muito bom Oi, tê-los Ivane, todos aí com a bom gente. dia. Bom dia. Tudo Tá me bom? ouvindo Bom bem? Me ouvindo dia. bem? Sim, 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 tá, escutamos você tá bem. tudo ótimo. Uhum. Então vamos iniciar aí nossa live, né? Ribas também, bem-vindo. Bom E, dia, gente, quem está Ribas. entrando agora, manda aviãozinho aí para os seus amigos, para os seus colegas que acham que essa live possa ser produtiva, né? Possa trazer aí algum benefício. Manda aviãozinho aí para a galera. Vamos acordar essa galera, né? 7 horas da manhã. Marcos, Acho que o pessoal não bem-vindo. está acordando cedo, não. O pessoal não está acordando cedo. Pois é, né? Ô, né, Ivane? Então, gente, olha, isso aqui é um trabalho de equipe, porque eu, Tina e o Alberto, nós somos diurnos. Eu aqui acordo com as maritacas e os bem-te-vis. A Ivane já é noturna, né? Noturno. Notiva. É isso aí. Então, acordar a Ivane numa segunda-feira para fazer uma live 7 horas da manhã, ó, gente, deu trabalho, hein? Na Con- verdade, nesse horário, eu
eu estou ainda meditando, entendeu? Ainda estou meditando. Aí vocês querem que eu medite às 5 para chegar Para aqui. iniciar o dia bem, né, Ivane? Pois é, pois é. Eu também já fiz a minha É meditação hábito, já. é hábito. Pois é, gente, vamos lá, só para quem está chegando, bom dia, sejam muito Bom dia, William, bem-vindos aí Sérgio Lina. à nossa live. Sérgio Lima é um colega também, nós somos meraquianos lá da educação financeira, e bem-vindos aí, gente. Bom, para quem me conhece, eu sou Tina Álvares, e para quem não me conhece, eu sou Tina Álvares também. Eu sou, eu sou arquiteta de formação, mas eu sou pós-graduada em educação financeira e MBA na área de gestão de empreendimentos, com ênfase em controle de planejamento e custos e qualidade. E juntei aí toda a minha expertise durante 30 anos nessa trajetória para trazer agora, na parte de consultoria, mentoria, treinamentos e palestras, a parte da educação financeira, que hoje faz muita falta para a gente, né, Alberto, né, Ivani? Para todos nós, né? O Brasil está muito carente. As pesquisas mostram aí que 78,4% da população está endividada e a maioria delas se sentem infelizes, né, por conta disso, e realmente é, né? Então, hoje a gente vai trazer assim, um tema que é muito importante, que é justamente como montar a nossa reserva de emergência. Tina, eu prefiro falar uma reserva financeira do que uma reserva de emergência, porque emergência é assim, o meu carro deu problema. Desculpa, gente. O meu carro deu problema. É uma emergência. Deixa eu pegar ali a minha reserva, tá? Então, não é isso. É uma reserva financeira. E essa reserva financeira, elas têm nome. Cada uma tem um significado e tem um nome. Então, na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre esse tema com os meus amigos aqui, parceiros, Alberto, que o Alberto ele vai se apresentar também. Alberto é da parte de investimentos, e a Ivane, também outra queridíssima amiga, parceira, que é da área de segurança patrimonial, toda a parte de seguros. Então, eles vão se apresentar e a gente vai dando aí segmento. Vocês fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Se por acaso a gente não conseguir responder aqui na hora, a gente responde depois. A live vai ficar gravada lá no nosso feed, no feed de cada um aqui, e vocês podem fazer as perguntas, ok? Então, vamos lá, Alberto, se apresente aí para nossos amigos, para nossos participantes. Bom dia a todos, me chamo Alberto Madeira, eu tenho 45 anos, sou economista de formação, com MBA em finanças corporativas e sou especialista em investimentos pela Ambima também, além de assessor de investimentos e sócio da Toro Negro Investimentos, que é um escritório de assessoria em investimentos credenciado à XP. E o tema de hoje eu acho que é extremamente importante, né, Tina e Ivane, porque é uma forma de nós nos prevenirmos de imprevistos ou estarmos preparados para esses imprevistos que ocorrem na vida de todos nós, né? Então, existem alguns aspectos que nós temos que levar em consideração, né, no momento de montar a reserva de emergência, ou, como a Tina falou, a reserva financeira. E a gente vai falar bastante sobre esses aspectos aí durante a nossa live. Ok. Ivane, se apresenta aí para a galera. Eu sou Ivane Marchioro, sócia da corretora de seguros Fácil Expert. Tenho mais de 15 anos no mercado de seguros, porque já fui funcionária de uma das maiores empresas nacionais e também de empresas internacionais de seguros, né, como a Sul América, como a MetLife. E como o Alberto conversou, né, falou, é extremamente importante a gente ter essa noção dos imprevistos, né, que a gente pode ocorrer na nossa vida. E a gente tem que estar atento a todas as reservas que a gente precisa ter, né, Tina, para estar bem assessorado. E os seguros
nada mais do que uma ferramenta financeira na vida da gente, para que a gente estabeleça esse compromisso nosso dentro das nossas despesas, né, como uma prevenção e uma segurança para a nossa vida e a nossa família. Então, assim, a segurança patrimonial é muito importante. Sim, sim. E é muito importante porque a maioria das pessoas falam assim, ah, mas o dinheiro não sobra, né? O dinheiro, ele aparece, ele some, ele não sobra. Como é que eu vou investir se o dinheiro não sobra? Como é que eu vou ter um seguro, pagar um seguro se o dinheiro não sobra? Gente, tudo é questão de controle, né? Como você controla o seu dinheiro, como você comanda o seu dinheiro. É E isso. as pessoas geralmente, as pessoas falam, né? Existe um dito popular aí que fala o seguinte: dinheiro não traz felicidade. Ok, dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro ele propicia, né? Ele propicia bens, ele propicia maneiras de que a gente tenha uma vida mais feliz. As pessoas falam de obter, né, fica a meta de querer ter a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, mas Tina, eu acho não, né, eu tenho certeza, todos nós procuramos, não é bem aquela independência financeira ou a liberdade financeira, porque tem muitas pessoas, eu conheço, até alguns que têm liberdade financeira, têm independência financeira, mas não tem o principal, que é o quê? A felicidade financeira. Então, eu creio que todos nós buscamos o quê? Nós buscamos a felicidade financeira. E para muitos, tá? Pelo menos até mesmo para mim, eu não preciso ser milionária para ter a minha felicidade financeira. Eu tenho que ter a minha segurança. E como que a gente consegue isso? Justamente através do quê? De um bom controle, uma boa programação e um bom planejamento financeiro, que é justamente o tema, né, do nosso grupo, que é o cuidar, o fazer, cuidar, multiplicar e proteger o dinheiro. Então, como nós fazemos dinheiro? Nós fazemos dinheiro trabalhando através de renda fixa, renda passiva. Como é que nós cuidamos desse dinheiro? Justamente programando ele, cuidando dele, né? Onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, como multiplicamos através de investimentos e o proteger através de seguros. Então, é muito importante, tá? Que a gente tenha esse cuidado da nossa vida financeira. E através disso daí vem o quê? Nós temos que ter a nossa reserva financeira. Muitas pessoas, elas têm a reserva, tá? Quanto eu preciso para essa reserva? Geralmente a gente tem ali o nosso custo de vida e essa reserva vai de 3 a 6 meses, empresas até 1 ano desse valor do nosso custo de vida. Então, muitas pessoas têm ali a sua reserva financeira, têm a sua previdência privada, mas confunde a emergência. Aí, vou trocar de carro, viu lá, né, que a mídia está aí fervorosa em cima da gente, né? Não, vou trocar de carro e pega aquele valor ali que estava reservado e troca o carro. Chega mais à frente, precisa fazer uma viagem, ou quer comprar um imóvel, essa reserva foi embora. Então, é muito importante que a reserva financeira ela fique realmente ali, aquele dinheiro fique estipulado para o nome que ele foi dado. O nosso amigo Alberto caiu aqui. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Eu estava percebendo que o final dele não estava muito bom. Bom, enquanto ele não veio, vamos dando continuidade. Vamos continuando aqui. Eu mandei para ele, mas Deu, Alberto? Foi Alberto, tá? Eu não sei até onde você ouviu. Não, então, ouvindo um dos pilares, né? Bom dia, Ione, tudo bem? A Ione é uma amiga assim, queridíssima, e nós nos conhecemos, que nós somos podcasters, e conheci a Ione através da Ione e o Danilo, o marido dela, que é um casal maravilhoso, através do podcast. Bem-vinda, Ione.
Ah, Gente, se vocês tiverem bem-vindo também, perguntas, tá? só um minutinho, Tina. Bem-vindo também Marcos Antunes, um cliente da corretora Fácil Expert, está aqui com a gente também. Bom dia, Marcos. Ah, que Bom dia, bom. Bom bem-vindos. dia, gente. Bom dia. Se vocês tiverem perguntas, façam pergunta, manda aviãozinho aí para seus amigos, para eles virem participar com a gente aqui dessa segunda-feira aí da nossa live. Então, como eu estava falando, um dos pilares, né, da educação financeira é o multiplicar. E, Alberto, né, nesse item multiplicar entre os investimentos e dentro da reserva financeira, como é que a gente pode montar essa reserva? Como é que as pessoas podem montar e criar nessa reserva e multiplicar ela a cada dia? Quais são os meios que nós temos? Quais são as opções que tem? Mesmo assim, para quem não... Ah, eu não ganho 10 mil, 20 mil, 50 mil, não sobra tanto dinheiro. Como é que a gente pode fazer para poder multiplicar e ter essa reserva? Alberto, está ouvindo? Uhum. Bom, tô assim. Eu acho que o primeiro ponto é a questão do orçamento, né, Tina? Você tem que sempre ter uma sobra ali no seu orçamento para que você possa, cada um, obviamente, vai fazê-la, montá-la de acordo com as suas necessidades e suas, né, possibilidades. Mesmo que você comece com pouco, o ideal é que você inicie o quanto antes, porque o tempo é o principal aliado aí para que você consiga, né, ter a reserva de emergência ali o financeiro, quando você precisar. Eu acho que alguns aspectos têm que ser considerados, por exemplo, como o tamanho da reserva. Ele tem que dimensionar mais ou menos um prazo mínimo ali de 6 meses para você formar ela, que seja suficiente para você cobrir os seus gastos essenciais, né? Que seriam esses gastos? Seus gastos com alimentação, moradia, transporte, às vezes educação de filhos, aqueles que você não pode prescindir no momento que você, por alguma razão, você está ali sem a sua renda, né? Uhum. E eu acho que, como eu falei, o tempo mínimo para você ter uma reserva de emergência é você ter ela para um período de 6 meses, podendo fazer, obviamente, por um tempo maior, seria melhor. E, além disso, é importante que você invista nesses momentos em ativos que tenham baixo risco e alta liquidez, como, por exemplo, CDBs, com liquidez diária, fundos DI, fundos de renda fixa, todos eles que possuem liquidez imediata para que você possa acessá-los no momento que você necessitar. Então, acho que são os aspectos mais importantes, né, a serem Uhum. considerados no momento de você fazer uma reserva, né, uma reserva financeira. Uhum. E quando você fala aí, né, de CDB, CDI, é, é, existe aí, né, até um lance que a pessoa fala, né, não, mas o banco, ele quer mais é pegar o dinheiro da gente e tal. Existe realmente essa diferença entre você investir, pegar e investir um CDB num banco ou numa investidora? Uma Existe corretora como a XP diferença? Uma corretora? existe, existe sim. Vou te E dizer quais são essa, que assim, tipo de... ocorre o seguinte, é que normalmente os grandes bancos, eles possuem muitas fontes de captação de recursos, tá? Então, quando eles captam depósito junto às pessoas, é apenas mais uma fonte. Eles conseguem emitir títulos no exterior, enfim, existe uma série de outras maneiras de captar recursos. Então, como eles têm essas diversas fontes de recursos, eles costumam remunerar menos os depósitos que eles captam das pessoas físicas, que são os CDBs. Enquanto que numa plataforma como a XP, por exemplo, você possui ali diversos emissores, tanto daqueles menos, né, conhecidos do público em geral, o que não significa que também não sejam emissores de qualidade, mas tem um porte muito menor, por exemplo, do que os grandes bancos que existem hoje no sistema financeiro nacional, e que possibilitam que você faça captações a percentuais do CDI muito mais elevados, entendeu?
Uhum. Essa é a grande vantagem. No caso de fundos, por exemplo, você tem também ali uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de fundos, né, de diversas instituições, seja de instituições ligadas a grandes bancos, a médios bancos, como também de gestoras de recursos independentes. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 800 fundos. Então, assim, existe uma competição muito grande ali dentro entre esses veículos para captação dos recursos dos clientes. Isso faz com que tenham taxas de administração também muito inferiores aos dos grandes bancos, entendeu? Entendi. Então, assim, Uhum. são as principais vantagens. A diversificação que você tem ali dos emissores, a possibilidade de você obter taxas mais elevadas para esses recursos, mesmo não precisando abrir mão da liquidez diária, que é fundamental no momento de constituir uma reserva financeira. E também, como eu disse também, no caso de fundos de investimentos, taxas de administração mais baratas, enfim, uma gestão mais qualificada. Ok, Então, muito são bom esse inúmeras as vantagens. esclarecimento, né? Porque realmente a maioria das pessoas, eu pelo menos, sempre tive essa dúvida, né? Porque Uhum. o que mais acontece é a gerente estar entrando em contato pelo WhatsApp, e quando a gente precisa do banco, eles nunca está disponível, né? Mas é só ter um dinheiro a mais ali na conta que ele já É, vem já ali em cima, né? Vamos aplicar, vamos aplicar. Eu é sempre tive isso. essa dúvida E também. o Uhum. gerente do Muito bom. banco, Tina, só para complementar, ele não é um especialista em investimentos, ele é um generalista, ele tem que tratar de uma série de Uhum. outros assuntos inerentes ali às atividades, por exemplo, de uma agência bancária. E além disso, ele tem metas para bater. Então ele vai sempre também direcionar, obviamente, né, a Sim. sugestão da sua aplicação para aquele produto que ele precisa bater a meta dele. Ele vai direcionar de acordo com a necessidade dele e não com a necessidade do cliente, né? Às vezes, né? Pode ser que pode Isso acontecer aí. do cliente ter até outros meios ali para investir, mas se ele tem uma meta para bater em tal carteira lá, ele vai direcionar para aquilo ali, né? Então Fantástico, ali tem Roberto. um conflito de interesse muito grande. Uhum. Ah, muito bom, muito bom. E dando prosseguimento aí, né, na nossa, como a gente montar a nossa reserva financeira, a nossa reserva de emergência. Então, como o Alberto falou, é se organizando, é se planejando, e como é que a gente se organiza, né? Realmente, assim, pegar todas as nossas despesas, como a gente calcular o nosso custo de vida, porque existe o custo de vida do governo, mas existe o nosso custo de vida pessoal, que ele não acompanha a inflação oficial. Às vezes ele pode ficar abaixo, pode ficar acima. Depende muito do nosso status, né? Do como nós queremos ter a nossa vida. Então, desde o momento que a gente organiza, nós organizamos as nossas finanças, os nossos gastos, a gente vai separando eles ali por gavetinhas. Inclusive, eu tenho um método, que é o método roupa, que eu faço menção, né? Eu comparo a um guarda-roupa. Se o guarda-roupa está desorganizado, a gente não consegue achar nada dentro dele, né? A mesma coisa são as nossas finanças. Se a gente não organiza, a gente não sabe para onde está indo o dinheiro. Então, é colocar cada um ali na sua categoria, nas suas gavetinhas, e com isso a gente consegue diminuir, não deixar, a gente não pode deixar de viver o presente, nós temos que viver o presente, mas também pensar no futuro. E quando nós fazemos essa categorização, essa divisão, nós conseguimos ver ali onde a gente pode economizar um pouquinho mais, de repente até mesmo uma assinatura de um streaming, e com isso já podemos fazer um investimento ou então um seguro. E o quarto pilar, né? Nós temos o fazer o dinheiro, cuidar, o multiplicar, e o quarto, que é proteger. E nós temos que nos proteger. A gente não sabe, amanhã trabalhamos, amanhã ou depois pode acontecer um incidente de que a gente fique sem poder, né,
ter o nosso trabalho ali, como é que fica a nossa família, de repente perder um ente querido e deixar também sem essa proteção. São várias coisas, né? Tem na casa, o que a gente vê, ainda mais está chegando esse calorão aí de verão, e quantas casas pegam fogo por conta da instalação que não está legal, do ar-condicionado que deu um curto-circuito. E aí, tem um seguro? Não E tem? Como é que a gente faz para poder só se um detalhe, proteger, né? Tina. Só um Aham. detalhe, Tina, antes da Ivane poder falar. A reserva de emergência, ela para cobrir, na verdade, os seus gastos essenciais durante um período temporário. Ela não é projetada, obviamente, Sim, para sim, sim. fazer frente às suas necessidades de uma forma definitiva, para as proteções que a Ivane vai falar agora. Sim, sim. Então, para essa parte toda de proteção, nada melhor do que a nossa espertíssima, né? A Ivane, para poder falar isso sobre segurança patrimonial, sobre seguros, né? Como é que pode, Ivane, o pessoal se proteger aí dessa reserva financeira? Conta aí para gente. Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? Vamos continuidade aqui. Tina, você falou muito bem no início sobre o endividamento. E um dos dados do Banco Central é de que boa parte do endividamento da população são pelos imprevistos. E como o Alberto muito bem complementou, uma reserva de emergência, ela tem o seu limite, vamos dizer, né? Para Sim, suprir várias ou algumas situações que podem ocorrer no dia a dia. Desde os imprevistos, às vezes até menores, mas que podem impactar a nossa renda diariamente, como imprevistos maiores, que teriam um impacto muito mais substancial e comprometer o nosso dia a dia. Mas eu gostaria de trazer hoje um exemplo para a gente poder deixar muito claro para a audiência que nada mais como a vida como ela é, os fatos reais que acontecem com as pessoas. Eu vou trazer um caso aqui de uma cliente, uma situação real para que a gente possa entender o que pode nos acontecer, né? E a gente está preparado para isso. Eu vou estar trazendo um exemplo de um seguro muito importante, não só para profissionais liberais, autônomos, também para quem é CLT, que é o de perda de renda por incapacidade temporária laborativa, ou seja, por acidente ou por uma doença, você fica impossibilitado de exercer a sua função laboral, né? De fazer o seu trabalho, gerar a sua renda, e aí você continua com as suas despesas, que, como eu falo, o boleto não para de chegar, o condomínio continua lá, suas despesas com suas ajudantes ou funcionários pessoais continuam e a vida não para. E, de repente, você, por um imprevisto, é paralisado. Né? E aí, como o Roberto falou, aquela sua reserva de emergência, ela não consegue dar vazão a situações que você não controla. Então, eu quero contar para vocês o caso de uma cliente médica oftalmologista. Ela é uma cliente, ela tem 2 consultórios, um na Barra e um no bairro da Tijuca. Ela tem uma faixa de 63 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. Ela já havia tido um problema anteriormente de quadril, já tinha passado por uma cirurgia de quadril há uns 6 ou 1 ano atrás desse fato. Ela andando normalmente na rua, na calçada, no Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, ela simplesmente tropeçou, uma coisa, assim, teoricamente, sem maiores responsabilidades, mas no caso dela foi suficiente para que ela tivesse uma fratura no pé, tivesse essa emergência, ela foi hospitalizada, identificado uma necessidade de uma cirurgia, devido a um problema que ela já tinha anteriormente do quadril. Isso fez com que essa minha cliente ficasse mais de 6 meses impossibilitada de botar o pé no chão. Então, ela passou por todo um tratamento, teve que ficar imobilizada. Depois, ela retornou para casa, ela ficou imobilizada, ela não podia botar movimentos muito, muito poucos. Com isso, ela precisou contratar mais de uma acompanhante para que ela pudesse, porque ela era sozinha, ela não é casada, o filho dela já tem a sua vida independente, então ela precisou utilizar, né, de outros serviços, de outras pessoas, serviços especializados
para que ela pudesse manter ali a tranquilidade e se recuperar adequadamente. Bom, com isso, Tina, a gente vamos separar a vida pessoal da vida profissional. O consultório tinha lá, são 2 empresas que funcionam, mas ela como profissional autônoma, e a única, ela, do consultório dela, é a única que fazia a renda do seu estabelecimento, e dali o seu ganho, dali o seu gerar, né, para os seus proventos. Ela teve que desmarcar as consultas, o prolabore dela ficou completamente comprometido, por mais que ela tivesse uma reserva, não era suficiente, você não ia ter que fazer face dos seus investimentos pessoais para conseguir dar essa manutenção de muito mais de 6 meses que ela ficou paralisada. Então, graças a Deus, ela é uma médica precavida e ela tinha o seguro de incapacidade temporária comigo, e com isso nós acionamos o seguro. E ela disse: Vânia, as minhas despesas são imensas, só de condomínio, agora eu estou tendo que contratar pessoas para me ajudar. E, sim, tudo transcorreu normalmente, diante dos seus atestados médicos, a gente foi apresentando isso à seguradora, e ela foi recebendo esse recurso e conseguindo fazer face às suas despesas. Então, esse seguro, ele te dá uma renda, uma diária temporária. Então, você tem uma proteção por 365 dias. Então, se no primeiro momento ela precisou ficar 60 dias, então ali a gente apresentou um atestado, onde o médico dizia: olha, fulano de tal está incapacitado de fazer as suas atividades laborativas, e daí a seguradora ressarcia para que ela pudesse manter o seu padrão de vida, suas necessidades essenciais, e ainda ter que custear outras despesas que não estavam dentro do dia a dia da vida dela. E aí isso foi transcorrendo por 8 meses, e pelo menos financeiramente ela ficou tranquila, pôde se recuperar bem, voltou às suas atividades profissionais e deu tudo certo. E a gente que acompanha no dia a dia situações como essa, é que a gente sabe como você está com isso organizado e previsto, que assim, ela ficou tranquila para se recuperar. Emocionalmente, ela ficou tranquila, porque ela tinha, sabe, podia estar custeando ali o acompanhante, mais de uma pessoa para ajudá-la, e as despesas dela do dia a dia, todas tranquilas, indo tudo bem. E emocionalmente, isso faz muita diferença, inclusive para a recuperação da pessoa que está aí acamada, seja por um acidente ou seja por uma doença. Então, Oi, Vânia, isso aí é extremamente importante. Isso é extremamente importante para profissionais autônomos, liberais, micro e pequenos empresários, que muitas vezes não fazem contribuição lá para o INSS, né? Eu tenho até um depoimento para dar em relação a isso. Eu já passei por uma situação semelhante. Eu rompi meu tendão de Aquiles, fiquei quase 5 meses aí também sem poder andar, trabalhar, enfim. Mas, como na época eu era seletista, eu tinha lá pelo menos o benefício do INSS para cobrir os meus gastos essenciais ali, fora, obviamente, a reserva de emergência que eu possuía, para fazer frente a esse período. Mas, para quem não contribui para o INSS, é profissional autônomo, liberal, micro e pequeno empresário, é fundamental ter esse tipo de proteção. Alberto, uma dúvida, Ivane. Não pode concluir, depois eu pergunto. Só para complementar, eu acho que daria tempo, vou contar uma situação de uma cliente seletista. E eu vou explicar também que foi muito importante ela ter essa proteção, né? Também é importante pensar nisso. Eu vou fazer um comentário para que a gente entenda em que situações isso também se aplica, mas pode perguntar, Tina. Oi, Ivane, é uma dúvida. Quando você fala, né, que a sua cliente ela teve toda assistência e assistência diária, assistência médica, ok, teve ali os atestados médicos, onde ela foi ressarcida disso daí. Agora, e as despesas pessoais, né? Que você falou, não, até mesmo as despesas delas pessoais, isso daí é estipulado um valor diário, como é pago
essas despesas pessoais. Que às vezes pode Certo. acontecer também de que a pessoa, por exemplo, como você falou, né, ela quebrou o pé, mas ela precisou ficar em casa, daí teve ali a ajudante dela, provavelmente apresentou recibo, mas e as despesas pessoais dela, né, da casa, que ela não entrou mais dinheiro para ela pagar luz, telefone, tudo isso, alimentação, isso também cobre? Como é que é estipulado esse valor? Tem um valor mínimo diário? Como é que é isso? Então, quando a gente faz a análise para levar para a seguradora, né, a necessidade do cliente, a gente pode trabalhar com as despesas ou com as receitas, né? A gente faz uma análise daquilo que o cliente precisa. Então, tem um telefone tocando, é com vocês aí? Não é o meu aqui da minha casa. Ah, tá. Achei que é alguma coisa aqui. Então, a gente faz essa análise das despesas da vida, do cotidiano, né? Do cliente. E a gente coloca, né? Digamos, essa cliente, ela tinha uma renda mensal de R$25 mil. R$25 mil. Então, a gente colocou lá uma necessidade desse nível de R$25 mil. E aí, a seguradora, na hora que ocorre o sinistro, além de toda a documentação necessária para comprovar o imprevisto ou o sinistro, como a gente fala, né? O médico vai dar um atestado com tudo que aconteceu, é um laudo que a gente encaminha para a seguradora. Ele vai solicitando o tempo que o cliente precisa ficar de repouso, enfim, que ele não pode trabalhar. E aí, isso vai sendo, são 60 dias, são 90 dias, então você tem aquele valor de diária, você multiplica isso pelo número de dias em que o médico vai dando os seus afastamento, né? E o afastamento e por incapacidade laborativa, certo? E a seguradora vai ressarcindo, a gente vai encaminhando a documentação e a seguradora vai ressarcindo o cliente. Então, na hora do sinistro, como a gente costuma dizer, que é um termo técnico, a gente apresenta toda a documentação do cliente para comprovação da renda dele, daquele período, e também do médico para comprovar o afastamento do cliente. E aí vai havendo esses depósitos normalmente. E isso vai suprindo, né? O cálculo já vai suprindo as necessidades essenciais, né? Mais alguma outra, enfim, necessidade que esse cliente pode vir a precisar para as despesas, aí até para custear, né, essa questão. Mas como você falou, Tina, isso não se confunde, por exemplo, a um plano de saúde, certo? O que ela tiver que ser tratada em função do tratamento médico, enfim, isso está sendo custeado pelo plano de saúde, pelo médico, né, por outras coberturas também, que o plano de saúde também pode estar cobrindo, como uma doença grave. São outras coberturas de um outro produto que chama-se do plano de saúde, ou, no caso, até de um seguro de vida, onde você pode ter também coberturas que podem colaborar, né, para mitigar esses riscos. Esse que eu falei especificamente é um seguro para incapacidade laborativa, que também é muito importante. Sim, sim. E é muito importante, né, como vocês citaram aí, a questão de quem é seletista. Porque, gente, o nosso INSS, né, que na realidade a sigla a gente pode considerar como isso nunca será suficiente. Opa, não é terremoto não, eu que parei aqui. Adoro isso! Isso nunca será suficiente, realmente, né? Nunca será. E é muito importante a reserva de emergência, a reserva financeira, porque essa semana mesmo eu estava vendo aí uma reportagem que o INSS fez um mutirão, estava fazendo um mutirão, porque tem pessoas que estão há um ano
querendo pegar o seu auxílio ali por afastamento laboral. Então, gente, pensa bem, teve um problema, se afastou da empresa, não pode trabalhar, mas o INSS também não é imediato, não é que você ficou doente hoje e amanhã você vai conseguir aí ter ali o teu benefício. Então, muitas vezes, como a gente vê aí, está levando um ano para poder conseguir isso. E aí, como é que fica, né? Então, por isso que é importante a gente ter a nossa reserva, pelo menos aí de 6 meses, das nossas despesas, do nosso custo de vida, colégio de criança, aluguel, condomínio, luz, telefone, tudo isso aí entra o quê? Na nossa infraestrutura, o que nós precisamos. E qual é o valor, né? Eu pergunto para vocês que estão aqui assistindo a gente hoje, para você que vai assistir depois, porque essa live ela fica gravada, vai ficar lá no nosso feed. Eu pergunto a vocês, qual é o custo de vida de vocês hoje? Se eu sempre fiz essa pergunta nas minhas palestras, nas minhas mentorias, nos meus workshops, e as pessoas diziam que isso nunca ia acontecer. Eu sempre pergunto, né, se a partir de hoje não entrar mais um centavo na sua conta, por quanto tempo você sobrevive? Muitos falam há uma semana, e não é só, gente, não é só a pessoa física, não, é pessoa jurídica também, tá? Eu atendo empresas, e tem muitas empresas que não têm seguro, não tem uma reserva, não tem um capital de giro. Então, por isso que muitas empresas, por isso que muitos profissionais liberais, por isso que muitas famílias quebraram agora na pandemia, porque não tinham uma reserva e não tinham um capital de giro. Então, é muito importante, sabe, calcular qual é o meu custo de vida hoje. Tá? Então, você que está assistindo a gente, você sabe qual é seu custo de vida hoje? Né? Quanto você precisa realmente? Vamos tirar iFood, vamos tirar shopping no final de semana, são as despesas básicas que a gente tem que ter aí, a nossa reserva, a nossa proteção, e multiplicar esse valor. Né? Então, como o Alberto falou, como a Ivane, e a gente fala também dentro da educação financeira, no mínimo, gente, 6 meses. Lógico que a gente não vai conseguir isso de um dia para o outro, mas indo e tendo ali as nossas metas, é muito importante que nós tenhamos metas, né? Tendo as nossas metas ali, a gente consegue em pouco tempo criar essa reserva. Então, isso é muito importante, né? Para que a gente dê continuidade. Tem a tranquilidade, né? Ter a tranquilidade para depois seguir com as nossas vidas, como a Ivane mencionou. Ter ali uma paz para que a gente possa fazer a nossa recuperação de uma forma adequada e retornar, obviamente, a nossa capacidade ali de laborativo o mais rápido possível. Eu costumo dizer que o dinheiro mexe muito com as emoções. Muito com as emoções. Então, se você já está num momento acamado e ainda tem uma questão financeira que não está resolvida, que não está te ajudando, e as dívidas, aí você começa a contrair dívidas, quer dizer, enfim. Isso emocionalmente é extremamente prejudicial para quem já está saudável e para quem está passando por uma situação ainda. É muito pior. É muito pior. Ivane, eu complemento você, tá? Você diz que o dinheiro, ele abala as emoções. O dinheiro, gente, dentro da inteligência emocional financeira, né? Está comprovado pela neurociência e tudo mais, o dinheiro, ele é puramente emocional. O dinheiro é emocional, nós gastamos por emoção, a gente compra, 90% a gente compra por emoção e não pela razão. Né? É aquele lance do que eu mereço. Eu mereço, eu trabalhei muito, eu mereço, então eu vou comprar, eu mereço essa roupa, né? Nós, mulheres, eu mereço esse sapato. Ontem mesmo, uma amiga, ela postou que ela recebeu lá, parece 6 pares de sapatilhas, as sapatilhas do mesmo modelo, um de cada cor, sabe?
Gente, então é aquele lance assim, vamos usar os 3 P's da prosperidade, né? Eu preciso disso, eu posso pagar, eu posso deixar para depois. Então, e depois reclama, né? Ah, não, o dinheiro não sobra, eu não tenho dinheiro. E Mas, aí, olha só, Tina, só para complementar isso que você está dizendo, nas finanças hoje já existe um ramo muito assim, pujante que trata justamente disso, né? Dos vieses comportamentais, sim, que são as sim, finanças comportamentais. E, assim, sim. tem ganhado muito Eu destaque, estudo, muitos. sim, eu estudo muito sobre isso também, né? Que está Aham. ligado aí às nossas crenças financeiras, às armadilhas financeiras que estão A aí, né? mente nos Pegando prega a gente. também, Oi? que a nossa mente nos prega o tempo todo. Gente, lógico, lógico. Então é muito importante, por isso que é importante, né? Agora já saindo um pouquinho, mas não saindo, mas estando, mas que faz parte, nós temos o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, quando nós conseguimos identificar as nossas emoções, a gente consegue controlar melhor o dinheiro. Porque eu Sim. sei se eu estou comprando porque eu estou triste, eu sei se eu estou comprando porque eu estou muito feliz, se eu estou comprando porque eu estou com raiva. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente tenha uma boa vida financeira e, gente, antigamente, antes, né, que eu não tinha esse conhecimento do autoconhecimento, eu não me conhecia profundamente, eu não tinha conhecimento dessas armadilhas, dessas pegadinhas financeiras. Eu já estive pendurada no cheque especial, quem nunca, né? Eu já tive problema com cartão de crédito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu uso meu cartão de crédito com segurança, só pago tudo no cartão de crédito, porque me traz benefícios. Então, a gente se autoconhecer é principal, acima de tudo, né? Acima de tudo. A gente vive É melhor, a isso. gente tem a nossa felicidade financeira, que a gente chama. É um tema até para a gente tratar em uma próxima live, né? Porque realmente são armadilhas aí que a gente, às vezes, a gente não tem conhecimento e que o nosso cérebro o tempo todo ele está negociando, porque a gente tem dois sistemas nervosos, um que ele é mais instintivo, né? E outro que é mais racional. Então, às vezes, assim, os publicitários, as pessoas que fazem, né, as campanhas de marketing, esses objetos de desejo de todos nós, eles vão justamente no nosso sistema ali nervoso e instintivo, né, para te forçar aquela compra de impulso no primeiro momento, entendeu? E Então é para uma coisa bastante interessante. complementar, e para complementar, já que vocês estão falando em mente, em crença, né, em bloqueios, diferentemente dos desejos de compra, né, que a gente tem aí, como você está falando, Tina, essa compulsão contra aquilo, porque quer se satisfazer, né, os seus desejos, o seu íntimo, a aquisição de produtos financeiros de seguro já, por sua vez, tem um viés inverso. As pessoas elas não têm essa consciência da segurança financeira que isso traz e tem um viés de que, poxa, vou ficar pensando em coisa ruim. Não é isso, gente. Quando a gente pensar que quando a gente se previne, pelo contrário, a gente se protege de ter uma despesa inesperada e uma possível endividamento, uma dificuldade futuro, a gente para de considerar e de ter a crença de aquisição de seguros é um mau agouro, muito pelo contrário, ele é um produto financeiro de extrema relevância, porque uma dificuldade Sim, com um acidente, com uma doença, pode acabar com uma reserva financeira, pode, assim, dilapidar um patrimônio, né? Você tem que se desfazer de um patrimônio, às vezes, para dar uma assistência. É, Então, a gente tem que também mudar esse sim, paradigma. é o lado sim, A oposto, mudança né? Que de... você É o lado depende oposto. de. Você tem que sim. racionalizar realmente ao Isso. extremo e ficar ali livre daquelas emoções, como você falou, né? As pessoas associam às vezes, né, o seguro a um fato, a um evento ali que não é muito, que não é Que favorável à não é vida dela, né? Então, agradável em pensar, exato. né? Não é agradável. Sim, Então, sim. Quando mas você faz pensar parte de um que são planejamento fatos... você ter. Isso. Porque aí quando você olha racionalmente, como a Tina falou, para o planejamento financeiro, você entende que aquilo ali faz parte e que você está protegido. Se acontecer, ok.
Se não, está tudo certo, graças a Deus. Sim, a É gente tem isso. que pensar sempre dos dois lados, né? E como vocês falaram aí, isso tudo são o quê? São crenças que a gente já traz já desde lá da infância. É, antes não se falava tanto sobre investimentos É e tem essa verdade. crença de que para investir tem que ter muito dinheiro, investimento é muito difícil. E não é Gente, qualquer um necessário. que não é necessário, né? Ah, não, eu vou fazer uma Fazer, poupança e tá bom. fazer seguro é muito caro, É, também não é o fazer caso. seguro Fazer é seguro caro, e quando pensa em seguro, porque a maioria das pessoas acha que o seguro é só o seguro de vida, que na realidade é seguro de morte, né? Então, como você falou, eu não vou pensar na minha morte. Mas, gente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, né? E E a segunda muitos certeza, seguros é pago em vida. Tem muitos pois seguros que é é, pago em vida. tem Então, a pessoa tem o ele te seguro de paga. carro e não tem uma proteção das suas Pois é, despesas, por então é exemplo. assim, faz um seguro de carro, né? Faz o seguro de carro. Olha, eu tive seguro de carro a minha vida inteira e graças a Deus eu nunca precisei usar. Mas não tem essa mesma mentalidade para um seguro pessoal, né? Exato. Não tem essa mesma mentalidade, porque acha o seguinte, sabe, mas também o que, que acontece, né? A gente está vendo ali que toda hora a gente está vendo que rouba carro, tem acidente de carro e tudo mais, então já pensa, isso pode acontecer comigo também, né? Aí vai lá e faz o seguro do carro, mas não, quando Mas pensa você assim, não não, eu quer posso ter, pensar isso. que pode ter um acidente comigo. Também, como o Alberto falou, né, que ele teve um problema, também aconteceu comigo. Eu tive um problema também, numa dor no meu fêmur, que eu fiquei 1 ano sem andar. Então, e se eu Olha não só. tivesse um seguro, eu fiquei 1 ano que, para eu ir da minha sala para o banheiro, eu tinha que ir me arrastando. Isso foi de 2012 para 2013. Eu parei tudo. Então, tudo isso acontece, né, gente? Bom dia, Regina. Tudo bom com você? Regina é nossa amiga lá do Clube do Empreendedor. E Ah, é bom dia a verdade. todos, gente. Sejam bem-vindos aí. Está chegando praticamente aí no finalzinho, né? Que a gente já está praticamente no Eu final só aqui gostaria da de nossa live. contar só gostaria de Pode, vai deixar lá, um outro Regina. exemplo. Bom, como a gente falou, o Alberto comentou, né, sobre o seletista. Quer dizer, você comentou do INSS, de tudo que está acontecendo, da dificuldade das pessoas poderem pegar o seu benefício do INSS em caso de um afastamento laborativo. E também salientar que nem sempre o recurso do INSS ele é 100% do salário do Sim, seletista. Muitas vezes ele não é. sai em cima do salário, o salário base. É, não, Então, não eu é. tenho um cara. Não é, Não não. é. Então, Uhum. assim, você vive com um salário, né? Você seria o correto, né? Você tem o seu salário, tem o seu custo da vida, não é isso, Tina? Os seus custos Sim, sim. essenciais. O certo, né, Alberto? Que parte desse salário você possa fazer das suas reservas, seja elas de emergência, seus Isso aí. investimentos. É a primeira coisa. Ok. Primeiro você monta sua É a reserva de primeira emergência para coisa. partir para E você... outros tipos de Exato. investimento. Isso. Aí você entra numa emergência de doença ou de acidente, esse seu benefício INSS, a empresa onde você trabalha vai te colocar, né? Porque isso é um seguro, porque ela tem, certo? Ela vai te colocar para o INSS e aí você vai receber um valor que não é É 100%, não é 100% limitado ao do teto do seu salário. INSS. Sim, Exato. quando E eu que fiquei no provavelmente... benefício, eu recebi Isso. 90%. Também. Então, quer Isso. dizer, E aí, já fiquei ali abaixo do que eu Não, recebia. eu recebi essa também, minha né? cliente, essa minha cliente 90 e poucos por cento. é, E não recebi o restante, porque não era Uhum. suficiente para complementar. Então, a importância da reserva, mesmo para quem é seletista, óbvio, você tem uma renda que é garantida ali, devido ao seu vínculo, né, com o INSS, mas às vezes ela não é suficiente. Depois o fundo de pensão, né, da empresa que eu trabalhava, acho que eu fui um case de sucesso lá, eles criaram uma cobertura adicional para complementação da renda nessas situações, entendeu? olha só, tá Complementação do vendo? salário.
Mas isso é minoria, né, É uma Alberto? minoria. A minoria das Mas empresas. eu não usufruí disso. Outras pessoas que Sim. vieram depois de mim, passaram por algum problema, né, dessa natureza, tiveram esse benefício que eu não tive na época. Olha, o Deixa só caso que a Ivane aconteceu complementar aqui o caso dela e para a gente também já ir para o encerramento, Isso né? aí. Bom, essa minha cliente, ela trabalhava numa empresa como no setor comercial, ela tinha um salário base em carteira, era o salário mínimo, e todo o ganho dela, enorme dela, como era na comercial, ela tinha ali um ganho substancial mensal, era por comissões e bonificações. Então, ela tinha uma renda assim, mensal, entre as comissões e bonificações, que chegava na casa dos 30 mil reais. E ela sofreu um acidente, ela quebrou o pulso, tá? Também passou por um processo de cirurgia, ela precisou assim, entrar pelo INSS, só que as despesas dela, como alguém, né, Tina, que também não tinha educação financeira, ela ganhava muito, mas também gastava muito. Também gastava. Uhum. E aí, quando isso aconteceu, ela quase enlouqueceu, porque ela, enfim, como comissionamento, se ela não trabalha um dia, isso já faz total diferença na renda dela. Mas ela também tinha esse seguro e ela conseguiu, da mesma maneira que a outra cliente, todo o período que ela ficou afastada, ela poder que esse seguro fizesse o pagamento e garantisse ela as suas despesas essenciais. O seguro não é feito para que ela faça gastos extras, não. Não é feito para que ela venha continuar com uma atitude consumista, mas sim que fizesse face às necessidades essenciais. Então, ela tinha lá o condomínio dela quitado, a escola do filho paga, os outros seguros lá de carro, de casa, enfim, o seguro de vida, o seguro saúde. Com tudo isso, ela conseguiu manter todas as suas despesas essenciais até ela poder retornar com força total às atividades dela. Porque com uma Oi, renda Vânia. variável nesse nível... Uhum. E vem cá, e ela aprendeu a lição de não gastar Olha, mais do Tina, que... eu não sei se ela aprendeu, ela levou um susto grande, mas ainda bem que ela tinha o seguro, que na época que eu conversei com ela, eu alertei ela, olha, a sua renda é variável. Se você não pensar nisso, é um risco. Mas eu acho que ela deveria conversar com você. Pois Eu acho que ela é, deveria Vânia, se ela não tem ainda reserva, vamos conversar com ela aí, né, para poder começar a fazer essa programação, essa E depois organização, comigo. começar a investir e exato. poder renovar o seguro, né? Porque senão como é que ela vai renovar? Gente, olha, a conversa está ótima, mas a gente está chegando aqui no nosso final, porque tem aí nossos afazeres também, né? Daqui a pouco já vamos entrar aí em reuniões e dar prosseguimento aí para a nossa semana. Muito obrigada aí a Tina, todos Só eu lembrar, queria Tina, agradecer. do nosso grupo de WhatsApp também, tá? Sim, Sim, eu queria sim, Aqueles que fazer um sim. desejarem nos agradecimento. acompanhar. Isso. Pois não, Ivânia. Peraí, vamos lá. Alberto, considerações finais, agradecimentos. É isso. Primeiro, agradecer a todos aí que participaram da nossa live. A gente está aqui nesse intuito de tentar levar a educação de qualidade, educação financeira de qualidade para aqueles que desejarem. E nada como assim, poder ouvir a opinião de três especialistas, né, que têm competências que se complementam. Então, é isso. E não esqueçam de se inscreverem no nosso grupo de WhatsApp também. Sim, 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 sim. Ah, maravilha. Ivânia, com você. Olha, queria agradecer também o Bormolini, também é um parceiro comercial, agradecer aí pela participação, Marcos Antunes, Flávio Ribas,
Eu acho que foi assim, passa muito rápido aqui, a gente não consegue, mas agradecer a todos aí pela Ó, participação. posso falar o Jefferson, que entrou também, entrou a Regina, entrou... Enfim, realmente, muita gente vai passando o nome aqui, a gente não vai registrando todos. O Riba, que está ali, presente. O grupo do WhatsApp não dá, é né? importante, porque o grupo pessoal do WhatsApp é importante, porque ali vocês recebem com antecipação aí os eventos, saber de eventos presenciais que a gente vai fazer. E a gente volta e meia também, para também não encher a caixa aí de WhatsApp de todo mundo, coloca ali algum link de alguma informação importante, de alguma coisa que a gente a considere relevante para que vocês tenham conhecimento. Né? E vamos contando com a participação e a divulgação, né? Se vocês gostarem, né? Conversa, passa para as pessoas aí que vocês conhecem sobre esse nosso evento toda segunda-feira, né? 7h07 da manhã. Às 7h07, madrugol, é o madrugol da Ivane. Isso aí, mas está se saindo bem. Fazer uma live. Olha só, nós vamos ter que fazer uma live também noturna. Porque assim como eu, tem muitas pessoas também que funcionam muito bem à noite. Sim, Olha, sim. Pois é, Ivane. Vamos fazer tipo 1h da manhã, né? Que aí... Eu já tô, olha, gente, 10 horas da noite eu já tô assim, ó, pingando sono. Você vai ter que se superar. Vai ser uma live assim, bocejando o tempo todo. E quando começa a minha sessão bocejo, começa a minha sessão bocejo, ninguém me segura. Vai dar certo também. Tá dando agora, vai dar certo também. Pois é. Mas justamente, por que foi na segunda-feira às 7h07 da manhã? Porque domingo, aí pode dormir mais cedo, né, Ivane? Para poder acordar. Acordar legal. Gente, muito obrigada, Ivane, obrigada, Alberto, mais uma vez aí por essa parceria. Obrigada aí a todos vocês, participantes. Obrigada a você que está chegando agora no nosso feed para poder assistir aí a nossa live. E toda segunda-feira, né, estaremos aqui, pelo menos aí durante um período, levando esse conhecimento aí, propagando a educação financeira, que é a nossa missão, né, para poder, por um mundo melhor, para que as pessoas vivam mais tranquila. Estamos terminando agora o Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo, ele fala justamente da saúde mental, ele fala do suicídio. Tivemos essa semana agora, né? Sim. Jogadora de vôlei. Da jogadora. E isso aí, gente, isso aí acontece a toda hora. E está comprovado que a principal causa, uma das principais causas do suicídio é justamente a parte financeira. Então, eu conheço empresários que se suicidaram por conta disso. Então, é muito importante, sabe? Vamos levar aí a educação financeira, essa conscientização, o máximo de pessoas que a gente puder, para que a gente tenha aí um país melhor, né? Para um futuro melhor, não só para a gente, mas para os nossos filhos, para os nossos netos e para toda a humanidade. Gente, um beijo no coração de vocês. Até segunda-feira que vem, foi ótimo, assim, estar aqui com vocês, tá? E olha, fica a minha frase, que é aquela frase, né? A vida é feita de escolhas. O nosso presente é resultado das escolhas do passado e o nosso futuro vai ser o resultado das escolhas do presente. Então, escolha bem o seu dia de hoje. Beijo no coração. É a gente que faz um futuro melhor. É a gente que faz Sim, nós fazemos o nosso futuro. Isso aí, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Beijão. Bom dia para todos. Boa semana. Bom dia. Tchau.